Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 8 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditação no Evangelho de São Mateus também nesta manhã. Hoje, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ontem meditamos sobre o sofrimento de Jesus em ver as multidões sedentas de Deus e perdidas pela falta de pastores. Hoje vemos Jesus em ação, constituindo os 12 apóstolos, os primeiros trabalhadores dessa imensa seara do Senhor. Sabemos que depois virão mais 72. E hoje, qual é a nossa estratégia? Vivemos em um mundo que era cristão e agora não mais, mas uma lembrança da fé ainda permanece. Jesus nos envia para despertar os que estão dormindo, para reacender a chama do primeiro amor. Mas precisamos de pessoas dispostas a ser pastores, a se preparar para ajudar os outros. Ide às ovelhas perdidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Que significava para os apóstolos: vão e procurem as ovelhas perdidas do seu povo de Israel, de sua família, de sua religião. Para nós hoje isso poderia soar assim: vão e procurem as ovelhas perdidas da Igreja Católica. Procurem as ovelhas perdidas que não conhecem mais onde está a sua igreja. Vão e procurem as ovelhas perdidas entre seus parentes. Vão e procurem as ovelhas perdidas entre seus amigos, que um dia foram batizados e hoje nem sabem mais fazer o sinal da cruz. Ontem meditamos, Jesus sentiu compaixão das multidões, que eram como ovelhas sem pastor. Hoje vemos a solução, ou o início de solução, que Jesus encontra: a constituição dos 12 apóstolos e seu envio ao mundo com poder. Depois, Jesus envia mais 72 discípulos. E depois é uma evangelização sem limites. Nesse último tempo, o Papa São João Paulo II lançou a nova evangelização. E foi exatamente em Porto Príncipe, Haiti, que foi feito o primeiro lançamento dessa nova evangelização. Interessante, não é, irmãos? São João Paulo II sentiu esta necessidade e não será por acaso. Ele sabia e via o que estava acontecendo na igreja. Talvez nunca como nestes anos, o convite de Jesus é atual e urgente. Ide às ovelhas perdidas da igreja, que é a casa de Israel de hoje. Ide evangelizar os batizados,
que não vão mais na igreja. Ide evangelizar aqueles que foram na igreja só no dia do casamento. É impossível que uma ovelha desgarrada pule no colo do pastor. Ela não tem força, não consegue nem sair do buraco onde caiu. Se um pastor, mesmo que seja um pastor jovem, um pequeno pastor, um pastor ainda inexperiente, não se decide a sair do seu comodismo, da casa onde está no quentinho, no sossego, para ir à procura da ovelha perdida, ela nunca voltará ao redil. A tentação do comodismo é tremenda. 1000 tentações vêm à tona quando uma pessoa se decide a buscar as ovelhas perdidas. A noite é fria, está chovendo, amanhã devo acordar cedo. Ninguém vai me ouvir, todo mundo já está bêbado, não vai dar certo. Onde se viu fazer isso? Vão até zoar de nós. Irmãos, ficar dentro das 4 paredes de uma igreja, mesmo que esteja vazia e caindo, é sempre mais aconchegante do que sair para a rua. O desafio do nosso Papa, uma igreja em saída, custa. Ide às ovelhas perdidas que estão perto de você. Ide sem bolsa, sem dinheiro, sem segurança, sem forças humanas, contando somente com a força de Deus. É isso que Jesus nos convida a fazer. Mais uma vez repetimos, um pastor que espere a ovelha desgarrada pular no seu colo não entendeu nada do que é ser pastor. O verdadeiro pastor que ama e dá a vida por suas ovelhas sai de noite, abandona sua casa aconchegante, enfrenta os perigos dos montes na escuridão da noite, enfrenta o frio, a garoa e procura incansavelmente a ovelha perdida e não volta até encontrar sua ovelhinha rebelde. Isso vale em escala mundial. Na introdução, citamos uma estatística preocupante que foi apresentada por Padre Thierry, diretor do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, organismo ligado à CNBB, à Conferência dos Bispos do Brasil, portanto um órgão confiável, que diz que os católicos no Brasil são cerca de 130 milhões e que somente 5% frequentam a igreja. Isso significa que quem vai na missa no domingo no Brasil são cerca de 6,5 milhões, sobre 200 milhões de habitantes que tem no Brasil. Aqui na Arquidiocese de São Paulo, a porcentagem dos que se dizem católicos aqui em São Paulo é de 70%. Mas nas igrejas de São Paulo, somente 7% deste povo frequenta a missa no domingo. Pelo menos isso é o que dizem os entrevistados. Isso significa que em São Paulo vão na igreja, de vez em quando, 7 cristãos sobre 10. A verdade é que os padres, todo domingo, se encontram na igreja somente 3% dos que se dizem cristãos. Ou seja, cerca de 250 mil pessoas. Imagine, este é o número dos que vão na igreja em São Paulo, sobre 8 milhões que se dizem cristãos. Tem uma outra resposta interessante que os entrevistados deram, e é essa. 30% dos que se definem católicos dizem não conhecer os mandamentos. E 20% dizem de não acreditar na ressurreição depois da morte. Você acha que esta é a fé cristã? Quantas ovelhas perdidas temos em São Paulo? Quantas pessoas batizadas e nunca evangelizadas e nem catequizadas temos neste mundo? Jesus nos envia, antes de mais nada, a estas ovelhas. Depois você pode se perguntar, desses cristãos que vão na igreja, quantos evangelizam? Quantos estariam dispostos a passar 2 horas na Cracolândia evangelizando, por exemplo? Quantos evangelizam as casas de seus vizinhos? Compare esse dado com o dado de 50 anos atrás,
onde os católicos que frequentavam não eram menos de 50%, e você poderá ver como estão indo as coisas. E considere que o Brasil é o país que tem o maior número de católicos no mundo. Imagine como vai a Europa e os outros países. Sabemos que na França, dezenas de igrejas se transformaram em mesquitas ou em museus, e na Itália não é diferente. Muitas belas e antigas igrejas se tornaram museus. E esse é um grande sofrimento, irmãos. Você acha que ainda dá para ficar parados, esperando de braços cruzados? Estamos vivendo uma das maiores crises, se não a maior crise de todos os tempos. E ninguém percebe isso, porque ele também está dentro deste redemoinho da crise. É urgentíssimo inverter a tabela de marcha. Tudo isso que falamos é para entender a santa angústia de Jesus. Tenho compaixão deste povo, são como ovelhas sem pastor. Ide a estas ovelhas perdidas da nossa igreja. Irmãos, se cada nosso grupo de evangelização respeitar o seu natural desenvolvimento, sua natural serena multiplicação, poderíamos ajudar a igreja nesse difícil momento, poderíamos ajudar Jesus. Essas reflexões exigiriam mais tempo, mas vamos agora escutar novamente o trecho do Evangelho. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Podemos neste momento escolher as frases que mais nos tocam e anotá-las no nosso diário. A partir de tudo o que meditamos, qual pode ser o propósito que hoje nos guiará? Podemos nos perguntar: como eu posso me envolver mais na evangelização hoje?
Como concretamente poderemos colocar em prática este propósito que acabamos de escolher? Ide, as ovelhas perdidas da Igreja. Paz e alegria a todos. Ide sem receio, sem medo, sem hesitar. Ide logo e com entusiasmo. Paz e alegria a todos. Deus tanto amou o mundo que nos deu seu Filho amado. Jesus Cristo é o Senhor, é tão grande o seu amor. Proclamou a mensagem da paz para quem quisesse ouvir. Depois mandou proclamar seu amor, eu vou cantar. Proclamarei ao mundo o amor, o maior amor que existe. Busca todo o que se perdeu e leva de volta ao Pai. Cada passo que eu der nessa estrada, o amor de Deus sempre vou proclamar. Deus tanto amou o mundo que nos deu o seu Filho amado. Jesus Cristo é o Senhor, é tão grande o seu amor. Proclamou a mensagem da paz para quem quisesse ouvir. E depois mandou proclamar seu amor, eu vou cantar. Proclamarei ao mundo o amor, o maior amor que existe. Busca tudo o que se perdeu e leva de volta ao Pai. Toda escuridão
cada passo que eu der nessa estrada ao